Bom, presidente, concordando aqui com a fala do vereador Igor, o decreto 93 é um decreto, inclusive, que nós aprovamos aqui o Plano Municipal de... Bom, foi aprovado o Plano Municipal de Educação pela Casa, e uma das estratégias do Plano Municipal, que eu tive o cuidado de ler o plano, é exatamente a revisão do decreto 93 e o respeito às proporcionalidades, né, e às questões dos direitos legais dos servidores públicos, mesmo com as faltas, mas que seja algo sensato, respeitoso e coerente, né, porque o nosso entendimento do decreto ele não é coerente. Estava, inclusive, dentro de uma das grandes pautas, das várias pautas da negociação salarial do ano passado, das negociações coletivas do ano passado, e até agora não avançou, né? Continua o decreto e não avançou para um melhor tratamento. Uma outra questão além do decreto, que é importante pontuar aqui e fazer esse registro, os servidores auxiliar de logística, né, os técnicos de logística, esses servidores têm já há algum tempo as suas demandas sendo apresentadas ao governo e não são respondidas, né, não são sequer atendidos. Então é mais uma sinalização de que é um governo que quer ouvir muito pouco, né, é um governo que não ouve praticamente nada. E tenho aqui a clareza dessa fala, porque eu me recuso a acreditar que a ampla maioria dos vereadores aqui atrasaram a votação do reajuste de 6%, da proposta de 6%, com a expectativa de que o governo não ia mudar a sua proposta. Eu gostaria de ter a certeza, e acho que, pelo que a gente tem convivido aqui, o meu sentimento é esse, eu gostaria de não estar enganado, que a própria bancada do governo esperava que ele iria dialogar. Nesse prazo de uma semana que houve até a citação da possibilidade de um substitutivo. Então, não se pode deixar de registrar e de deixar muito claro que é um governo que não quer diálogo e que quer decidir as coisas sempre com poucos e sempre com os preferidos, e não é possível que assim a democracia ela se construa, ela se consolide. E mais importante que isso, eu queria assim, que a gente tivesse muita atenção a esses atentados à democracia, né, para que a gente possa aqui em Macaé continuar a construção de relações institucionais que sejam harmoniosas, que sejam prezando pela independência, pela liberdade dos poderes. Porque, por exemplo, um exemplo prático aqui de uma pauta que nós tratamos e votamos aqui, o Conselho Municipal de Juventude foi vetado e o veto foi derrubado por essa casa. E até hoje, vereador Eduardo, presidente da casa, não foi publicado. Então já extrapolou o prazo e chega ao ponto de ser a responsabilidade do Legislativo em publicar uma lei que nós aqui derrubamos o veto. Então, vários exemplos nós podemos citar aqui de não escutar, de não entender, de não aceitar, inclusive, decisões dessa casa, que é um poder independente, harmonioso e que precisa se comportar como tal. E tão precisa se comportar como tal, com a importância que tem, quem leu o jornal O Globo no último fim de semana ficou assustado, né? Inclusive, as pessoas que a gente tem relação, muitos vieram me questionar sobre a matéria do Globo, que disse que essa Câmara é a Câmara mais cara do Estado, além da capital. E que todos os vereadores divididos lá, os seus gabinetes, são valores exorbitantes. Eu quero dizer que não é bem assim a divisão do bolo. Mas, além disso, o que eu acho importante que a gente tenha clareza e... Parte, vereador? Dou uma parte, presidente, pode. Vereador, o que o Globo disse que os gabinetes
são o segundo mais caro do Estado. E os gabinetes são todos iguais, absolutamente iguais. Presidente, mas eles estavam falando de valores, de dinheiro. Valores dos gabinetes são absolutamente iguais, tirando da presidência, que é maior, o valor dos 17 vereadores são absolutamente iguais. Mas aqueles valores que estão ali, então, estão fora dessa realidade, porque não é aquele valor. Pode ser que eles tenham tido algum... Vou até rever essa conta. Porque os valores dos gabinetes são iguais. Obrigado, presidente. Porque é importante pontuar, a minha estrutura de gabinete são 10 assessorias, e cada uma com os seus valores, e aí eu não tenho de cabeça todos os valores, mas nós sempre deixamos muito abertos, claros, e os valores que nós temos lá das nomeações são muito transparentes. Inclusive, o meu salário eu sempre coloco aberto nos nossos materiais de prestação de conta, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu queria dizer, nesse assunto, de que, mais uma vez, o Poder Legislativo de Macaé, a Câmara de Vereadores, que é, segundo o jornal o Globo, essa Câmara tão poderosa e rica no Estado, ela precisa ter uma postura independente, altiva e que cumpra a sua autoridade. Já não é a primeira vez, nesses últimos 2 meses, eu vou citar aqui os 3 principais exemplos: a reforma administrativa, o Plano Municipal de Educação e agora a proposta do reajuste, que a Câmara faz de tudo, inclusive atropela questões regimentais, para tentar melhorar as propostas do Executivo. E, ao final, o que se vota aqui, o que se decide, não é a melhoria das propostas que foram apresentadas aqui, mas a necessidade de dizer para o governo quem é que é obediente e quem não é obediente. Isso é que não é justo com qualquer cidadão que olha um jornal com aquela importância e diga o preço que é a Câmara de Vereadores de Macaé. Nós precisamos, de uma vez por todas, dar cabo a essa independência, dar, de fato, verdade a ela. E aí é um chamado que eu faço a cada um de nós, porque há alguns meses atrás, a outra matéria que tratava de Macaé, que é essa cidade com um orçamento enorme, que vive uma crise, mas é uma das poucas que compõem 1% dos municípios com mais de R$1 bilhão de orçamento, e nós temos 2 bilhões e pouco, é uma das menos transparentes do Estado. E o papel da Câmara precisa ser agora, já que nós precisamos dar um sinal de independência, um grito de independência, que nós precisamos cobrar que esse município seja transparente, porque um município que não é transparente não pode justificar reajustes pífios e desrespeitosos aos servidores, dizendo que as contas não fecham, porque não é possível que alguém aqui tenha a clareza e a certeza de onde a conta não fecha e onde que ela fecha. Nenhum vereador tem essa certeza. Nenhum. E para piorar, já falei isso algumas vezes e a gente vai precisar tratar isso com mais clareza, a outra afronta à independência e à democracia e às liberdades é agora a tentativa de compra de repórteres e editores de jornais com cargos comissionados. Isso é muito grave, porque além de tentarem silenciar pela obediência o legislativo, agora querem silenciar também a imprensa. Então nós não podemos achar que o que está acontecendo aqui é normal, é simples, não é grave, porque é muito grave. E nosso papel aqui é prezar por essa independência. E eu queria só encerrar aqui, de fato, com uma frase que o Jornal Diário não falou, do presidente do Tribunal de Contas. Ele diz que a avaliação dele sobre essa situação dos municípios que sofrem com a queda de arrecadação, ele diz o seguinte: faltou gestão e sobrou preguiça fiscal. Esse é o mal de todos os municípios. Os royalties caem do céu e ninguém se movimenta para superar essa situação. Isso o Jornal Diário não disse e tentou aterrorizar os servidores e quem aqui se posicionava contrário aos 6% de reajuste. Muito obrigado, presidente.